5 sinais de que o diabo enviou uma pessoa para tentar destruir você. É muito importante que você ouça essa palavra e no final estarei orando pela tua vida e orando também pela tua casa. Sabe qual que é, eu posso dizer, um dos maiores problemas que nós enfrentamos? É a ignorância em relação a como o mundo espiritual ele trabalha e como o diabo ele prepara armadilhas para tentar nos derrubar. Nós temos que ter esse discernimento, porque se nós acharmos que tudo é normal e que nada é espiritual, é por aí que o inimigo já consegue vencer grande parte das batalhas contra a nossa vida. Se uma das coisas que Deus mais ministra ao nosso coração quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia, é que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual não está inerte, esse mundo espiritual não está ignorando as situações da vida das pessoas, esse mundo espiritual está trabalhando. É por isso que existe o Salmos 91, para ser um salmos de proteção. É por isso que existe o Salmos 23, para nos falar do bom pastor que precisa guiar a nossa vida e também nos guardar de lugares de perigo. Você tem que entender que habitamos no mundo natural, mas habitamos também no mundo espiritual. E hoje eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque alguma dessas coisas pode estar acontecendo com você. E isso é o sinal de que o inimigo está trabalhando. É que ele é tão perspicaz, ele anda com sapatinhos de algodão e ele trabalha para que as pessoas não acreditem que o mal existe. Na verdade, enquanto estamos brigando uns contra os outros, o diabo está fazendo a festa. Enquanto você se opõe ao seu irmão, enquanto você critica alguém, enquanto você, acha que o problema está nos outros, na verdade existe alguém por trás que está batendo palmas e que está tentando sabotar o propósito de Deus na tua vida. Preste atenção nessa palavra. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos andar juntos, porque no final vou fazer uma oração por você. Vai valer a pena você ficar até o fim dessa palavra. Em Mateus capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Essa palavra é uma palavra tanto forte e ela fala da tentação de Jesus. Quando o diabo veio para tentar Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que estava na criação dos céus, da terra, do universo, de tudo que existe. Aquele que estava lá no primeiro homem, na primeira mulher que habitou aqui nessa terra. Ele foi tentado. E eu e você, será que não seremos tentados? E um detalhe, você acha que o diabo vai oferecer alguma coisa para você que não chame a sua atenção? Ele é esperto. Você acha que o diabo vai oferecer alguma coisa para você que, não mexa com você? Não. O inimigo ele vai usar de artimanhas exatamente
exatamente para tocar em áreas da tua vida que são sensíveis. E nessas áreas sensíveis, ele vai tentar infiltrar para derrubar. Esse é o objetivo do diabo, infiltrar para derrubar. Então, existem pessoas que são enviadas por ele para intentarem contra a sua vida. O diabo envia pessoas para tentar nos destruir. E eu quero falar da primeira pessoa que o diabo envia para te destruir. Essa pessoa que o diabo envia para te destruir, ela vem com críticas contra você. Qual que é o objetivo das críticas? O objetivo das críticas é lançar inveja contra você e fazer você largar o seu propósito. Então o diabo, quando quer destruir alguém, ele levanta alguém para falar mal dessa pessoa. Ele levanta alguém para criticar essa pessoa. Ele levanta alguém, para atormentar a vida dessa pessoa com palavras. Palavras para a destruírem, palavras para manchar a sua credibilidade. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que o diabo envia, os críticos. Tenha cuidado com gente assim, porque todo crítico, ele também está demonstrando que ele é infeliz em algo. Todo crítico, ele demonstra que é infeliz em algo. E um detalhe, o crítico também é muito invejoso, extremamente invejoso. É por isso que nós temos que ter cuidado para guardar o nosso coração, como diz Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O objetivo do crítico é dissuadir você. O objetivo do crítico é fazer, você se sentir mal, é fazer você diminuir o seu ritmo. Então, a primeira pessoa que o diabo envia contra a nossa vida é um crítico. Segundo tipo de pessoa que o diabo envia para tentar te destruir, alguém do sexo oposto. Como assim, profeta, alguém do sexo oposto? Às vezes a pessoa está fraca no seu casamento. A mulher está fraca no casamento dela. O marido está fraco no casamento. Aí o inimigo apresenta uma pessoa para elogiar. Apresenta uma pessoa, que de alguma maneira supra uma necessidade que a pessoa tem. E ali o diabo começa a sua infiltração. Através daquela pessoa, através dos elogios, através dos olhares, através, de N situações. Lembra de Sansão? Sansão se conectou a uma Dalila. E o que aconteceu? Dalila acabou destruindo o propósito de Sansão. Quando o diabo ele quer destruir a vida de uma pessoa e ele vê que essa pessoa tem fraqueza nessa área, ele coloca uma pessoa no caminho dele ou no caminho dela, para que essa pessoa comece a ser enredada. E se você olhar a vida de Sansão, eu tenho estudado, esse ano eu tirei para estudar a vida de Moisés, eu tirei para estudar a vida de Davi, a vida de Sansão, e também eu tenho estudado muito sobre a vida de Daniel. Para mim todos eles foram incríveis, mas cada um deles teve suas limitações. E interessante na vida de Sansão é que ele não foi enredado da noite para o dia, não foi um trabalhar. O diabo foi tecendo uma teia para Sansão, até que Sansão caiu totalmente na artimanha do diabo. É por isso que você tem que ter cuidado, tem que ter um casamento forte, tem que estar bem com o teu marido, tem que estar bem com a tua esposa. Vocês precisam estar bem conectados. Não pode haver distração, porque a Bíblia diz que o objetivo também de um casamento não é apenas saciar o outro, não. O objetivo de um casamento é quando um está caindo, o outro levanta. O objetivo do casamento é os dois andarem juntos. Sabe por quê? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Por trás de um grande empresário
tem uma grande mulher. Por trás de um grande ministério também tem uma grande mulher. Ou seja, por trás de uma pessoa de sucesso tem um cônjuge por trás, seja um homem ou seja uma mulher, certo? Que de alguma maneira ajuda essa pessoa na vida dela. Sabe por quê? Porque essa vida não é de brincadeira. Essa vida não é de brincadeira. Não pense você que essa vida é de brincadeira, porque não é. Ela está aí para derrubar, está aí para destruir. A gente tem que estar conectado com Deus, em primeiro lugar, e depois bem conectado com as pessoas certas na nossa vida. O terceiro tipo de pessoa que o diabo envia para destruir a vida de alguém é aquela pessoa que é, eu posso dizer, mentirosa e enganosa. São pessoas que querem fazer negócio com você. São pessoas que querem que você entre em sociedades, pessoas que querem que você entre em parceria, pessoas que despertam a sua ganância ou despertam a sua cobiça. E quando o diabo envia alguém assim para o seu caminho, isso pode fazer você não mudar de direção quando é necessário. Isso pode fazer, sabe, você permanecer num caminho que Deus não está mais abençoando. Tudo porque tem alguém ali que está sempre alimentando você e está levando você, seja a maus negócios ou até mesmo se afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. A bem da verdade que há pessoas que querem se escorar nas nossas costas, há pessoas que querem se aproveitar do dom, do talento, do seu trabalho, querem se aproveitar de algo único que foi Deus que te deu, algo que você possui. Então tenha cuidado com essas pessoas que forem enviadas pelo mal para te destruir. Cuidado com sociedades, cuidado com parcerias, cuidado com qualquer tipo de associação que tira o seu poder de decidir. Sabe, pessoas que acabam lhe manipulando pelas costas, acabam fazendo ou lhe forçando a tomar decisões fora do propósito de Deus para a sua vida. E digo mais, a gente que às vezes está incomodada com a gente e diz que, na verdade, ouviu uma crítica a respeito nosso e, na verdade, foi a própria pessoa que fez a crítica. Não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi, e eu sei que o inimigo usa essas pessoas para tentar nos destruir. O quarto tipo de pessoa que o diabo ele usa para tentar destruir alguém são aqueles que são, eu posso dizer, donos da verdade. Os donos da verdade são o tipo de pessoa que não cedem em nada. Eles estão certos e você está sempre errado. Os donos da verdade vão fazer você se sentir, sabe, um ninguém, um nada. Os donos da verdade vão tentar manipular ou infiltrar pensamentos e conceitos dentro de você para lhe derrubar, para lhe destruir. E você tem que ter o discernimento com esses donos da verdade, eles se acham dono da verdade, para que eles não venham corromper o teu propósito e nem o sonho que Deus plantou em você. Porque há coisas que Deus coloca dentro de nós que as pessoas não vão compreender. E quando alguém é dono da verdade, essa pessoa diz que você está errado e pronto. Essa pessoa diz que você está errado e pronto. E pela sua amizade com essa pessoa, você acaba cedendo e aceitando coisas na sua vida que você não aceitaria. Mas, como você está sempre errado, você acaba saindo do propósito de Deus, porque alguém que é dono da verdade está infiltrando, está tentando lhe contaminar. E o quinto tipo de pessoa que o diabo usa para tentar, de alguma maneira, nos paralisar ou nos destruir, eu quero que você preste muita atenção nisso, são aquelas pessoas que não têm sabedoria com as palavras, pessoas que são tolas com as palavras, pessoas que chegam para você e lhe destroem com as suas palavras. Sabe? Parece que você nunca está bem para elas, parece que você nunca está à altura delas, parece que você sempre está abaixo, sempre você é o menor. Pessoas que acabam rejeitando a sua aparência, rejeitando as suas limitações, são pessoas que suas palavras são grosseiras, sabe? Tem gente que está sempre jogando os outros para baixo, é como se a pessoa não fosse nada, não fosse ninguém. Tenha cuidado com essas palavras
E tenha cuidado com essas pessoas, porque tanto palavras quanto pessoas podem destruir. Tanto palavras quanto pessoas podem destruir. E o inimigo, ele usa esse arsenal maligno para tentar infiltrar coisas no nosso coração, para nos desanimar, para nos deprimir, para fazer a gente desistir, para fazer com que você saia para longe do propósito de Deus. Mas se você olhar na Bíblia, olha para Davi. A Bíblia fala que quando Absalão assumiu o governo, na verdade tomou, ele usurpou o trono do pai. Diz que quando Davi estava saindo de Jerusalém, diz que uma família começou a xingá-lo e jogar pedras e falar um monte de asneira a respeito de Davi. E daí o capitão de Davi disse assim: você quer que a gente faça alguma coisa em relação a isso? E Davi disse: não, pode ser que eles estejam certos. E Davi estava deprimido naquele momento. Mas uma coisa que eu vejo em Davi é que mesmo apesar das afrontas, das palavras e das inverdades lançadas contra ele, Davi sempre permanecia confiando em Deus. E ele não respondia, sabe? Aquelas pessoas que o xingavam, aquelas pessoas que falavam mal dele, ele permanecia firme. E eu quero dizer exatamente isso para você: cuidado, porque o diabo, ele usa pessoas, inclusive ele coloca pessoas para se oporem no seu caminho. É por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que é difícil a gente pensar, mas o diabo pode usar até um religioso para lhe atacar. O diabo pode usar um religioso para lhe atacar porque usaram religiosos para atacar Jesus. O diabo usou religiosos também para atacar Jesus, não todos, mas alguns sim. Na verdade, muitos, não alguns, muitos. Então tenha cuidado, amém? Porque essa é a velha tática do inimigo, usar pessoas e por trás é ele manipulando elas. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, quero apresentar tua casa e tua família diante de Deus. Também quero falar para você que quer fortalecer a sua fé, eu tenho meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional profético, um devocional para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai escrever a seu próprio punho. Então são 2 orações por dia que você vai fazer. Esse livro aqui vai te abençoar, ele tem abençoado já a vida de muitas pessoas, inclusive você pode adquirir para dar de presente para outras pessoas. Acesse nosso site www.profetavinicius7.com.br. Quero orar por você. Posso? Coloca aqui nos comentários teu nome, eu vou orar por você no nome de Jesus. E você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve, porque aqui teus olhos vão ser abertos e você vai aprender a ouvir a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a minha oração é para que o Senhor fortaleça cada pessoa, que o Senhor tem um propósito na vida dela. E por mais que o inimigo use pessoas para tentar essa pessoa ou para tentar dissuadi-la do seu propósito, fortalece ela, Pai. E que ela não dê ouvidos a nenhuma das armas que Satanás tem usado contra a vida dela. Nós declaramos por terra agora todo tipo de influência de Satanás, de obra maligna, de infiltração das trevas no nosso caminho e declaramos: o sangue de Jesus Cristo nos cobre. O Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a nossa justiça. Confiamos em Deus e declaramos: Ele é justiça da nossa vida e do nosso destino. Senhor, livra essa pessoa de toda a maldade agora. Livra ela da inveja e dá força para ela não parar. Dá força para ela. Libera teu poder sobre ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda ação maligna, toda arma forjada seja quebrada em nome de Jesus Cristo agora. E pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você puder compartilhar essa palavra com alguém que você ama, faça isso, porque alguém próximo de você pode estar precisando muito dessa resposta. 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Vem estar com a gente. Que Deus te abençoe e até mais.
día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol.